Olá, meu nome é Luciana Colombo, eu sou professora da Faculdade de Arquitetura da URGS. Vou apresentar um relato de experiência de introdução à colaboração em BIM em curso de arquitetura. O objetivo geral deste relato é contribuir para o aperfeiçoamento da formação das competências de colaboração e influência digital preconizadas pela Agenda Global para a Educação do século XXI no contexto do ensino de arquitetura. O objetivo específico é explorar maneiras de se introduzir os recursos e as ferramentas de colaboração oferecidas pelas plataformas digitais BIM em semestres iniciais do curso, considerando os interesses e o ritmo de aprendizagem de cada aluno. Aqui nós temos uma lista de relatos de experiências similares que foram já publicadas e percebemos que um número menor se refere a semestres iniciais do curso. E o mais próximo do início do curso que foi identificado foi uma experiência de quarto semestre. E eu vou apresentar uma experiência de terceiro semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo, na disciplina de representação gráfica, envolvendo então a introdução aos recursos de colaboração BIM para desenvolver a competência da colaboração. E essa disciplina, ela tem 2 encontros semanais, ocorre pelas manhãs e pelas tardes, e envolve em torno de 45 alunos por semestre, e nós temos, além de mim, mais 2 professores e monitores e estagiários docentes que contribuíram para o desenvolvimento dessa experiência. A experiência foi analisada durante 4 semestres, de 2020/2 a 2022/1, portanto envolvendo semestres de ensino remoto emergencial e semestres de ensino presencial. Os alunos, eles chegam nessa disciplina com pouca experiência prévia de BIM, então é necessário fazer uma introdução desde o início. E o exercício que se utilizou para essa introdução foi modelagem e documentação de projeto arquitetônico exemplar. Esse trabalho ele poderia ser feito individualmente ou em dupla. Os alunos poderiam escolher se queriam já. Eles foram apresentados os recursos de colaboração oferecidos pelo BIM e eles poderiam optar se já queriam utilizá-los na prática nesse exercício. Então, foi dada essa liberdade até para os alunos desenvolverem a sua autonomia e também por ter envolvido uma fase experimental de introdução desse elemento na disciplina e também respeitando o período mais frágil de ensino remoto, se optou por deixar isso como uma decisão dos alunos. Como resultado, percebemos que a maioria dos alunos acabou optando pelo trabalho individual, demonstrando que realmente os recursos de colaboração em BIM são desafiadores para essa etapa do curso, mas eles, no semestre 2022/1, que foi o único semestre analisado que foi presencial, nós percebemos que o número de alunos que optou por trabalhar individualmente e o número que optou por trabalhar em dupla foi muito mais próximo. Então, reforçando que o ensino presencial ele facilita a interação e a colaboração. Então, estimulou os alunos a optarem pelo trabalho colaborativo. Também se analisou, entre as duplas, quais foram os critérios de distribuição de tarefas selecionados. Isso se buscou ressaltar para garantir, então, que as tarefas seriam distribuídas entre os membros da equipe de uma maneira equilibrada, sem sobrecarregar nenhum membro. E também por uma questão de organização. Os critérios que mais foram utilizados foram por elemento constitutivo do projeto, ou por setor, ou ainda misturando esses 2 critérios. Mas destes critérios, o que predominou ao longo de todo em geral, durante esse relato, essa experiência, foi por elemento. E essa decisão dos alunos fez bastante sentido porque facilitou a adaptação do processo de trabalho da dupla com o cronograma da disciplina de introdução ao BIM, pois o cronograma ele era organizado por elementos tanto construtivos como viga, pilar, seguindo a lógica construtiva que o BIM oferece, como também os itens de biblioteca. Também outro elemento que se analisou foi o método de trabalho colaborativo adotado pelas duplas.
Então, se as categorias que foram identificadas de método de trabalho colaborativo foram com relação a como a dupla lidou com os arquivos de trabalho, os arquivos digitais. Então, o que acabou predominando entre as duplas foi um método mais simples de trabalho em um mesmo arquivo solo. Então, os alunos tinham um arquivo, eles podiam trabalhar juntos, simultaneamente, em um mesmo computador, ou separadamente, de uma maneira assíncrona, em computadores, de uma maneira assíncrona. Então, um aluno trabalhava um pouco, salvava, passava o arquivo para outro aluno, ele continuava e assim por diante, eles iam se trocando os arquivos. Então, foi bastante simples e, portanto, muitos alunos acabaram adotando esse sistema, esse método, porém, é um método que não permitiu a eles explorar todos os recursos de colaboração que o BIM oferece. O outro método adotado foi trabalho em arquivos separados e depois, posteriormente, agrupados. E esse agrupamento, então, poderia ser feito, alguns alunos relataram que foram feitos por copiar e colar de um arquivo para o outro, ou por interoperabilidade, aí sim, já utilizando recursos BIM, ou por módulo associado. Também já é um recurso mais característico do BIM. Mas a opção de trabalhar em um mesmo arquivo simultaneamente, mas em computadores diferentes, que seria o método Teamwork, que é o método, então, de trabalho em equipe que utilizaria todos os recursos do BIM, foi um pouco menos utilizado. Não por falta de vontade dos alunos, mas sim por alguns desafios que ele impõe. E não necessariamente, na verdade, assim, ele é bastante intuitivo para os alunos. Os alunos relataram que o Teamwork é bastante intuitivo, porém, o grande desafio é fazer ele funcionar, fazer ele ser instalado de uma maneira correta, de uma maneira que ele... Porque é necessário, então, instalar um servidor e se conectar nele por uma rede, de preferência uma rede tipo VPN, que vai permitir, então, a conexão remota em locais separados, e isso vai dar muita flexibilidade de trabalho. Mas o grande desafio foi que essa conexão e instalação do servidor, ela exige muitas configurações, um cuidado muito grande com diversas configurações, como permissões de antivírus e de firewall, compatibilidade de versão e atualização de sistema operacional e de software. Então, todos os softwares que estão envolvidos precisam ser compatíveis. Então, são muitos detalhes que acabam tornando esse processo de conexão e instalação mais complexo e difícil. Então, para concluir, a experiência didática relatada demonstrou uma maneira flexível de introduzir a colaboração em BIM, permitindo aos alunos experimentar diferentes critérios e métodos de trabalho e adotar a abordagem mais prática e compatível com o seu momento de formação. A experiência também levou ao desenvolvimento de materiais didáticos para auxiliar na instalação e conexão remota de servidor, que tem se mostrado um dos principais desafios para a utilização mais plena dos recursos de colaboração oferecidos pelas plataformas BIM. Se espera que o amadurecimento e o aperfeiçoamento do exercício permita a adoção mais ampla e completa dos recursos de colaboração em BIM pelos alunos. Muito obrigado pela atenção.